começar o dia com vocês, tomando um cafezinho gostoso. Eu sou a Jo, muito prazer. Sou fundadora da Nuva, provador virtual. E hoje a gente vai compartilhar um conteúdo muito bacana e vamos nos encontrar toda quinta-feira, bem cedinho, ou cafezinho, ou chimarrão, dependendo de onde você está, para compartilhar muito conteúdo com vocês. Isso aí, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou o Daniel, então eu sou ali do Brasa, né, da Get Commerce, e hoje a gente vai estar falando, a gente trouxe uma convidada aí especial, né, Gabi, para estar comentando justamente sobre essas dicas para a gente conseguir divulgar ao máximo aí a nosso negócio, né, a nossa loja, porque hoje a maior dificuldade é buscar a atenção, né, das pessoas, esse turbilhão de coisa, principalmente nas redes sociais, mas a Gabi ele conhece a fundo, né, então tem algumas técnicas que ajudam bastante. Então, só lembrando aqui para quem está assistindo a gravação, a gente vai começar a fazer toda quinta-feira, 8 da manhã, né, trazer convidados, pode nos mandar pauta lá no Whats, por e-mail, né, por fumaça, que a gente vai buscar convidados aí para estar trabalhando aí, melhorando cada vez mais todo o ecossistema. Então tá contigo a bola, Gabi. É isso aí. Obrigada pelo convite para iniciar, para ter essa estreia aí, muito legal, né, nesses encontros. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um canal importante aí que a gente tem, que é o Instagram, tá? E antes de iniciar, eu faço parte do time da Get Commerce há mais de 10 anos aí, com experiências, em contato com lojistas que estão se inserindo aí no digital. Então, a gente já conhece um pouquinho e consegue trazer essas dicas aí bem práticas, né, bem funcionais, para que a gente consiga vender e conectar mais pessoas com os nossos produtos e serviços. Vou lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me avisem se já estão conseguindo visualizar. Agora sim. Tudo certo? Uhum. Certo. Então, 7 ajustes simples, é bem prático a ideia de hoje, para que a gente já consiga sair daqui testando, iniciando, né, esses marcos importantes, para que a gente consiga vender mais, tá? Então, a pergunta que eu inicio aqui, o seu Instagram está preparado para vender, né? Como é que está a nossa página? A gente criou uma loja virtual, e o nosso Instagram lá, que a gente tem a nossa comunidade, né, que a gente quer construir a nossa comunidade, ela está preparada? Então, a gente vai trazer hoje as dicas aqui, que é para preparar, caso eles não estejam preparados, né? O que a gente pode fazer, então, para conectar mais pessoas com o nosso produto, tá? Então, uma segunda pergunta que a gente faz é, uma pessoa que entra no seu perfil hoje, do Instagram lá, da sua marca, né? A gente consegue descobrir em poucos segundos, então, o que você vende, né? Para quem você vende, né? Como comprar, né? Eu estou ali expondo meu produto, então como que eu compro? E qual é o teu diferencial, né? Então, se a resposta for não, a gente olhou assim e não consegue, né, responder uma dessas questões, a gente precisa ajustar, tá? Ajustar porque esses processos precisam ser claros para o nosso cliente que entra ali no nosso perfil uma primeira vista, tá? Então, a partir de agora, a gente vai conseguir entender como que a gente consegue responder essas perguntas de forma rápida, adequando o nosso conteúdo dentro do Instagram. Gabi, até só para, sem querer te interromper, né? Mas dá um nervoso na gente quando a gente quer comprar, mas não sabe como, né? Aí, eu adorei, eu gostei desse produto, desse serviço, mas como eu converso com as pessoas para comprar, né? Então, às vezes a pessoa faz um Instagram bonitinho, acha que está tudo certo, e o cliente nem consegue chegar para comprar. Então, hoje tem dicas muito legais. Isso aí, né? E a primeira delas, então, é iniciando lá no topo da página do Instagram, né? Que é sobre a bio,
Tá? O que que é a bio? É um lugar onde a gente consegue descrever ali, né, o que consiste a página, o que a gente vende, onde a gente coloca as informações básicas, né? E, e daí a gente vem de novo com os questionamentos ali, né, que a bio precisa ter, então, o que você vende, para quem é, né, quem é o público, o benefício principal e como comprar. É bacana que já esteja claro desde o início ali, naquelas pequenas palavrinhas ali que a gente consegue incluir ali dentro, né? O que é? Que consiste, né? A bio, então, é uma vitrine. E a gente trouxe aqui, então, um exemplo bom e um exemplo ruim de bio, né? Oi, só se puder, eu acho que tá aparecendo para mim ali apagar aquela abinha flutuante ali. Essa aí. Não. Foi? Não, agora saiu tudo, é. Bota mostrar minha tela. Aí. Hum, Não. peraí. Aí. Acho que se clicar no xizinho lá, ela não sai, sabia? Aí, perfeito. Foi perfeito. Uhum. Então vamos lá. E aqui eu vou aumentar para vocês conseguirem visualizar. Ah, é? Fechou? Perfeito. Perfeito. Então, aqui a gente tem um exemplo bom e um exemplo ruim, né? Que a gente fala. Então, o primeiro exemplo ali, ó, moda e cia, né? Ela consiste roupas masculinas e femininas, o melhor preço da região, entregamos para todo o Brasil e chame no direct para ver valores, tá? Olha a diferença, então, de um exemplo bom. A gente tem urbana, moda consciente, roupas minimalistas. Olha como ele fala mais detalhes, já de início, a diferenciação, né? Ele já consegue adequar um determinado público ali para quem que é que é essa loja, né? E ainda ele complementa ali, ó, tecidos sustentáveis e duráveis. Então, ele já cria mais conexões dando um pouquinho mais do que uma coisa genérica, né, do que o modesty, roupas femininas e masculinas. Tá? Quando ele fala também entregas para todo o Brasil, ok, né? Mas olha que interessante, a gente fala do mesmo formato que consegue entregar, né? Mas que a gente já dá algo a mais, ó, frete grátis, já tem um benefício atrelado ali à entrega, né? Então a gente já consegue criar mais conexão e delimitar também um público, um benefício para ele junto com esse tópico que é a entrega, né? Como que vai chegar até mim esse produto, tá? E o último itemzinho ali é como comprar, né? No primeiro ali a gente tem o link do WhatsApp, ok, mas se a gente tiver já uma loja onde a gente consegue ter a conversão de forma instantânea e rápida, é melhor ainda. Então a gente aconselha colocar o link direto, ó, né? Barra novidades, para ir direto naquilo que está acontecendo de mais novo dentro da minha loja, ele já consegue fazer a conversão lá dentro, no mesmo momento que ele se interessar pela minha loja. Então, é um exemplo, né, mais genérico ali, que a gente chama ele de ruim, e um outro mais específico, a gente consegue diferenciar frente a outras lojas aí do mercado. Gabi, que é muito legal, né, você trazendo isso, porque o link do WhatsApp, ok, pode conversar, mas a pessoa já quer saber o preço, já quer ver os produtos, então indo para a loja virtual, né, porque ali, chame no direct para valores, até a pessoa chamar, até saber, já perdeu a vontade de comprar, né, e tendo a loja virtual já estão tudo direitinho, fotos dos produtos, preço, cliente podendo comprar, faz muita diferença. É isso aí. Outra E a gente... Gabi, que eu ia comentar é assim, né? As palavras que você acaba colocando ali, né? Elas também impactam para acharem teu perfil. Então, tem uma palavra-chave, por exemplo, ali, tem moda consciente, né? Mas pode ser outra coisa, né? Então, se tu conseguir botar as palavras-chave do teu negócio ali também, né? Então acaba facilitando. Outra coisa que eu vejo muito, tá? É a pessoa que vende muito localmente, né? Ela é altamente recomendado estar ali a região que atende, né? A sua cidade, coisa. Porque já, comigo mesmo, já aconteceu várias vezes. Eu, tipo, essa semana mesmo eu queria um negócio aqui na minha cidade, daí tu pesquisava e não achava, tipo,
tô no Rio Grande do Sul, aparecia em Goiás, aparecia em São Paulo, mas tipo, eu precisava fisicamente do negócio, né, do serviço até, né? Nem era produto, era um serviço. E daí não tinha, eu entrava às vezes no perfil, aí não tinha nada, daí tipo, eu chamava, daí o cara me passava ainda coisa, daí tipo, bah, mas não é em outro lugar, né? Daí eu, bah, mas tu tá anunciando pra cá, né? Daí o cara, nem sei o que eu tô fazendo, né? Então, ele perdia tempo e eu também. Então, assim, usar as palavras-chave, né? Usar palavras-chave ali na bio, dependendo do teu local, é estratégico colocar a região que atende, né? Os pontos-chave ele vai ajudar a ser encontrado. Exatamente. Quantas vezes restaurante acontece, isso bastante aconteceu comigo também, de eu pensar, esse restaurante fica na determinada cidade que eu estou, mas na realidade não fica. E a gente não consegue encontrar, às vezes, né, a localização do restaurante, esse tipo de coisa. Então a gente tem que ser bem pontual, né, ser específico na hora de colocar, quando a gente, principalmente quando tem esse tipo de restrição, né, de entrega, de local, temos que colocar ali na nossa bio também. Então, a próxima dica, que a gente consegue, então, trazer um pouquinho mais de informação para o nosso cliente dentro do perfil ali do Instagram, depois da nossa bio, é os nossos destaques. O que são destaques aqui dentro do Instagram, né? A gente consegue trazer conteúdo de diversas formas aqui para dentro dele. Mas os destaques acabam sendo conteúdos bem interessantes, porque a gente consegue trazer mais informações, eles ficam fixos ali dentro, né, da nossa página do Instagram. Então, a gente trouxe 2 exemplos aqui de perfis grandes da moda, né, onde eles utilizam aqui essas bolinhas aqui, ó, rosinhas, né, outra tá em cinza, fixas no perfil, né, para que o cliente consiga entender mais, então, sobre a loja, mais sobre o produto, sobre o serviço. Então, a gente conseguiu sintetizar ali na bio o que é, e aqui a gente consegue trazer, através de imagem, de vídeo, a repetição dessas informações ou coisas novas. E é bacana que a gente consegue, então, fixar. Então, aqui para Marisa, ó, o que era importante para ela? Destacar as lojas, né, o atendimento, uns canais oficiais, né? E ainda tem uma tag aqui importante, provavelmente para frisar, para que os clientes criem mais conexões. Já colocou um outro destaque aqui em relação a isso. A mesma coisa acontece com a Arezzo ali, né? Os canais oficiais, saiba mais. Então, a ideia é que ele clique e consiga ter mais uma informação em vídeo, em foto, em texto, né? Para que a gente consiga atrelar mais informação, né? Mais as estratégias, os diferenciais mesmo daquela loja. Tá? E aqui eu acho que vale ressaltar também que é uma forma da gente ali, até o pequeno, brigar com uma loja grande, né? Porque se tu pegar ali o exemplo da Marisa, ele é bem organizado, mas ele não consegue transmitir, né, assim, uma questão assim, tipo, dos produtos em si, porque é uma mega loja. Se a loja que é pequena, ela pode usar aqueles 4, 5 destaques ali que ficam em destaque, né? O destaque de destaque. Aqueles 5 ali principais para trabalhar como se fosse uma categoria especial assim de itens que tu quer vender, né? Então, por exemplo, itens tipo em destaque, né? As novidades, né? Novidades, as promoções da semana, né? Aí varia de loja para loja, mas aqueles 5 ali são um espaço nobre que a gente pode trabalhar de forma pessoal. Às vezes também, se tem a loja física, um diferencial é ter ali um espaço mostrando fotos da estrutura, né, da loja, mostrando produtos, porque hoje em dia as pessoas têm muito medo de tomar um golpe, né? A gente vê isso até com a gente aqui, o pessoal entra em contato, fica receoso, né? E tem toda uma estrutura por trás, né? Estamos aí num parque de tecnologia, tem investimento, e as pessoas mesmo assim ficam desconfiadas, né? Então imagina lá o cara vendendo, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul, lá, e daí, tipo,
cara vai comprar, fica meio assim, né? Então, se tu mostra a estrutura, mostra como está sendo feito, daqui a pouco as peças, porque isso é outra coisa, né? Às vezes a pessoa não sabe se o produto, tipo, se tu pega uma foto de outro lugar, anuncia e pode vender, né? Então, às vezes, tirar uma foto do processo de fabricação, do processo de embalagem, né? A gente vê essas lojas que vendem bastante, elas filmam ali de forma bem simples as embalagens, né? Ela está embalando um pedido que vai sair para tal lugar. Então, usar isso aí de forma estratégica, mostrando ali o que tu tem de legal. E o difícil é, né? O difícil, eu digo, é tomar a coragem, né, Gabi? Acho que vale a gente, porque a gente muitas vezes não quer fazer, porque não tá legal, né? Não vai ficar legal. Mas as coisas que mais engajam são as feitas de forma mais natural possível, até, né? Não, com mais edição fica até mais esquisito, né? Assim, a pessoa fica mais desconfiada. Então, acho que vale a pena começar e, se não quer aparecer ali, mostrar o que tem, né? Tirar foto, usar ali a estrutura que a gente tem até do estúdio no Brasil, enfim. Né? Não. Dá para iniciar com o simples, né? E esse tipo de conteúdo cria conexão, né, com o nosso cliente. E dificilmente lá a Arezzo, a Marisa consegue fazer, né? Então a gente tem que pegar essas oportunidades e colocar ali, porque isso vai criar engajamento, vai ter um diferencial perante outras marcas. E então aqui a gente traz na lateral, aqui a gente consegue ver alguns destaques estratégicos que a gente sugere como relevante, né? Além dessas dicas que a gente já falou, então novidades, mais vendidos, os clientes com feedbacks, é bacana também, né? Guia de tamanho se for uma loja de roupa, né? E da mesma forma ali depois tem as dúvidas frequentes que possa ter, né? As entregas já realizadas, que isso acaba sendo, né, reviews, né? Então isso acaba sendo tanto de entregas, mas também como que vai chegar na casa do cliente, as modalidades, isso acaba sendo bem eficiente, né? E o último processo, como comprar. Né? Às vezes a gente tem um determinado público-alvo que não entende, a gente não pode dar um passo a passo, então, que isso acaba ajudando também na conversão. Algumas. Também, Gabi, de sempre atualizar, né? Porque eu já observei em algumas empresas, né? Alguns Insta tem destaques, nossa, que legal! Só que daí eu vou olhar é de 2 anos atrás, aí também não adianta, né? Então, tem que pensar em atualizar, e como o Dani falou, feito é melhor que perfeito. Tem que começar, e a conexão com as pessoas, às vezes, gera muito mais em algo simples do que querer fazer uma super produção, né? Então, o negócio é começar. Isso é isso. Isso é um ponto bem importante. Quantas vezes eu já vi, né, de anos, e eu também acumula muitos destaques dentro de um, né? É bom sempre dar uma olhada, uma revisada para ver como é que tá o conteúdo e sempre atualizando para deixar tudo bem alinhado, porque isso transparece para o cliente também que é uma loja que está funcionando, que está sempre criando conteúdo, conexões com o cliente. Ontem mesmo eu tava. Eu vi uma promoção de noite no Insta, assim, no Stories, de destaque da loja, e daí tipo, tem esse aqui GG, e o cara, não, mas isso aí não tem, tipo, isso aí não tem não tem esse produto, né? Mas tá ali nos destaques, né? Daí eu fui olhar assim a fundo, pô, é de 2023. Aí eu falei, o cara tem que tirar isso aí, tá tudo atrasado, né? Tipo, daí ele, não, isso foi uma promoção, cara. E daí era isso, tinha uns 4 destaques, quatro posts assim, de produto em destaque do Natal de 2023. Tá louco. Nem existe mais o produto, né? Não. Fica até frustrado o cliente lá, pensou que ia ter, não. E eu fiz isso, eu entrei no Insta, estava bonitinho, daí eu olhei os tipo promoções, cliquei, daí vi os posts e perguntei, né? Daí o cara falou, não, esse produto aí, nem tem mais, né? Que coisa séria, né? Mas é isso, então tem que ficar ligado também nesses detalhes que a gente vai criando ali conteúdo, eles vão ficando desatualizados, né? A gente sempre tem que deixar tudo alinhado com o que está acontecendo, né?
quais são as diretrizes, porque muda até o horário, né, de atendimento, essas coisas, a gente tem que ficar dando uma olhadinha lá para ver se está tudo certo, senão o cliente pensa, né, vai naquele horário e já não está mais lá. Tipo assim, né? O cara fez uma promoção dos Dia dos Namorados ano passado, retrasado, e ficou lá, né? Daí já tá na data de novo agora, quando vê dá um problema ainda, né? Sim, destaque lá dos Dia dos Namorados, né? Daí a ação é totalmente diferente. É. É isso, né? E nessa mesma lógica aí de criar conteúdo, né, que tá ali nos destaques, a gente agora vai, né, observar um pouquinho sobre as postagens em si, né? Quando a gente vai criar ali para o feed, ou até mesmo para os stories, que são 2 formatos diferentes dentro do Instagram, o que a gente recomenda, né? E a gente traz um post ideal e um que não é tanto, né? Então, a gente consegue ver ali através da foto, né? De novo, você colocando como uma loja, né, de moda feminina, enfim. Então, o que a gente pode fazer que a gente cria mais conexão com o cliente e que não é tanto recomendado, tá? Então, as pessoas hoje, elas não compram só o produto, né? Ela compra a transformação, né? O que ela vai querer com aquele produto como resultado, tá? Então, a gente tem que transpassar isso também através da imagem, do texto que vai dar suporte para essa imagem, para realmente tentar criar aquela conexão com o cliente, fazer com que ele, né, goste daquele produto, vá perguntar e daí vai finalizar consequentemente a compra ali na tua loja, tá? Então a primeira foto ali é a foto lá dentro da loja mesmo, né? Bem simples, lá no provador a gente coloca a foto e o texto aqui dele seria assim, vestido disponível na cor azul e preta, nos tamanhos PMG, né? Com informações bem sucintas, assim, né? Sem trazer qualquer tipo de conexão com o teu cliente, tá? Agora, o outro, a gente adequou ali ele, o mesmo vestido numa modelo, com um fundo, ela feliz, né? Transpassando esse movimento, né? Que ela tá ali feliz, adequada com o produto. Então, olha a diferença que a gente consegue trazer a percepção do nosso cliente na hora de fazer a postagem lá dentro do Instagram, tá? Então, são pontinhos específicos e hoje com a nossa IA aí a gente consegue adequar. A Jo acho que consegue trazer um pouquinho melhor para nós essa realidade, né, Jo? Sim, com certeza. E é o que a gente sempre fala, né? Pessoas se conectam com pessoas. Chegar no Instagram de moda, por exemplo, e só a foto do produto lá, sem ninguém usando, a gente não se conecta. E depois colocar uma descrição, né? Em que momento eu posso usar aquela roupa. Então faz muita diferença, né? Em algum momento vocês vão conhecer também o nosso provador virtual e vão ver que ele mostra muito isso, é a pessoa usando o produto. Né? Então, ela quer se ver que nem a moça ali que a Gabi falou, né? Ai, um contexto. Essa roupa, eu estou passeando, eu vou num casamento, eu vou numa festa, do que a roupa ali paradinha, pendurada, não desperta o desejo de comprar. Não consegue se ver, né, naquela peça, ela não consegue ver se vai ficar legal no corpo dela, por mais que seja diferente, ela consegue entender mais ali, né, se realmente iria. E daí, assim como a gente falou, a gente tem hoje tecnologia que o próprio cliente pode também experimentar, isso acaba, né, se a gente trazer essas ferramentas, o cliente consegue se inserir naquela peça, conseguir ter um preview de realmente como vai ser quando chegar esse produto na casa dela. Então, acaba sendo bem, bem interessante. Sabe, uma observação aqui que eu vejo bastante, tá? É assim também, ó. Hoje as pessoas, tu falou, elas compram essa transformação, né? E elas compram a comodidade. Então, por exemplo, tá? Esse exemplo do vestido mesmo, tá? O que eu vejo na prática, assim, no dia a dia, né? Eu vendo os dados aí de várias lojas e tal, pegando feedback. Às vezes, a mulher vai comprar esse vestido, ela, ela vai ter uma chance maior de comprar, se inclusive ali no post indicar qual momento esse vestido vai servir, sabe? Para que ocasião ele vai se adequar, talvez o que combina com isso, porque a pessoa, ela muitas vezes assim, sei lá, ela tem que ir num evento, né? Ah, vou ir no shopping, né? Aqui, tipo, eu quero comprar uma roupa. Ela fica lá pesquisando, só que tu concorre com 1 milhão, sei lá, mais de 1 milhão de coisas.
Aí, se tu tem um post que indica, né? Isso aqui é para um shopping, tá? Mas esse aqui não, esse é para fazer um piquenique, sei lá. Essa roupa é um casual esportivo, né? Uhum. Ou esportivo, sei lá, esportivo social. Hoje tem um monte de nomenclatura. Eu mesmo, assim, ó, às vezes eu vou num lugar, esse dia eu tinha aqui num lugar e tinha lá, pô, mas que roupa que é isso aqui, né? E daí tu vai pesquisar e, tipo, muita gente nem fala, deu, sabe, será que eu tô certo, né? Mas da mesma forma, o cara vai comprar, sei lá, uma faca. Esses dias eu tava falando, essa faca é para quê? Né? Uhum. Para cortar carne? Não, é para carne, mas é de peixe, é ideal para peixe, é ideal para churrasco, né? Então, porque às vezes a pessoa não quer colocar, né? A gente não quer colocar porque acha que vai restringir. Só que essa é uma visão do mundo sim, físico, né? Porque na internet, se tu for ver, sei lá, uma carne para cortar peixe, pô, vai ter assim, ó, muita gente que está procurando isso aí, né? E daí é mais, só que daí é muito mais, quanto mais específico tu for, mais chances tu tem de ser encontrado, né? Se eu botar faca, tipo, imagina, mas isso serve para faca, serve para calçado, né? Serve para itens da casa, né? Tipo, o cara tem um item de decoração, daí tipo isso é ambientado para tal lugar. Esse aqui é ambientado até para tipo para escritório de advogado, né? Utilizam. Isso aqui é para uma pessoa que tipo o tipo da pessoa, né? Uma pessoa aventureira que quer botar no escritório mostrando isso, isso e aquilo. E daí, se tu reparar, é um pouco do que as grandes marcas, Red Bull, essas aí vendem, né? Então, se tu conseguir ali, tipo, além da foto, né, conseguir passar isso aí, tipo, aonde que ocorre essa transformação, né? Então, vai ser mais assertivo, principalmente no mundo digital, né? Se a gente for ver, pouca gente faz uma descrição legal. Então, tem lojas pequenas, né? Tipo, tem um amigo lá que se especializou em vender leg de ginástica preta, né? Então, tipo, ele é o primeiro no Google em leg de ginástica preta. Ele tem outras cores? Tem, mas tipo, aí a pessoa compra a preta dele e depois acaba vendo as outras, né? Mas ele tem assim, tipo, dava para dar o Oscar do cadastro perfeito para esse produto aí, que faça com que ele seja encontrado na internet, na frente dos grandes, né? Então, às vezes é isso, tu não consegue ranquear todo mundo, todos os teus produtos, né? Tu não consegue. Mas tu pode pegar alguns, assim, tipo, esses aqui é meu carro-chefe, entendeu? Essa é a minha peça aqui, essa é a minha linha de produto, e ela serve para isso, isso e assado, né? Ou se não é uma peça, tu se especializar, né? Pô, eu sou, queria agora, eu falei com um cara semana passada também, que tipo, vendia genérico, dele, tipo, começou, eu falei, cara, tem que se especializar. Daí ele falou, não, vou me especializar em moda masculina, social, casual. E daí começou a gravar uns vídeos só sobre isso. Daí ele falou, já tá vindo gente me procurar de outros, que vê meus reels de outros estados, né? Deu porque começa a ficar nichado, tu começa a ficar conhecido, né? Cria autoridade, né, nesse segmento. E esse exemplo é ótimo das leggings, assim, porque num primeiro momento tu pensaria como que tu iria cadastrar um produto, né, uma legging preta, se ele é especialista, ele vai ter vários produtos com o mesmo nome? Não, né? O que é de diferente dentro daquelas leggings pretas lá, que difere do mercado? Então, isso acaba fazendo a gente refletir sobre o nosso produto, né, como que a gente pode se colocar diferente, mesmo que um concorrente tenha o mesmo produto, como que a gente pode se colocar? Como que a gente vai trazer de informação diferente do que ele lá no outro lado, né? Vou além um pouquinho do meu fornecedor me deu de descrição, né? Isso foi uma pergunta que eu fiz, né? Mas como que tu conseguiu se destacar, né, num produto que é commodity uma vez? Uhum. E daí a resposta é aquela coisa que, tipo, é óbvia, né? Mas que ninguém percebe. Ele fez a descrição básica lá, com todas as características, mas ele pegou todas as perguntas que vão fazendo em outras coisas, todas as reclamações que tu vê na internet sobre legging e montou a descrição dele. Tipo assim,
gravou alguns reels depois, né? Aquela coisa assim, ó, tipo, pode lavar, não cria bolinha, vai para academia, se agacha, não fica transparente, né? Aquela coisa, tipo, foi pegando todas essas coisas aí, essa de transparência, assim, ele tinha vários videozinhos assim mostrando uma calça assim ruim, né? Que a pessoa se agacha e fica tipo transparente, e a dele, né? Aí lavando e tal. Isso aí acaba que vai gerando uma relevância. Então ele pegou aquelas perguntas que muitas vezes a gente está na loja ali, tá com o teu produto, toda hora alguém todo dia, né? Todo dia tu recebe as mesmas perguntas. Então pega essas perguntas, salva, se não tiver criatividade nenhuma, joga ali no GPT, né, numa IA, no Gemini, e que ele vai te salvar. Mas não precisa reinventar a roda, é pegar, olhar as reclamações da internet, vai lá no Mercado Livre, na Shopee, abre os produtos, vê as avaliações, e é aquilo ali que vai ser o diferencial, né? Muito legal, né? A gente olhar com o nosso produto com um olhar diferente, né? Do que o básico que todo mundo olha e conseguir fazer disso um diferencial. Muito bacana. E trazer, né? A gente botar esse nosso produto, divulgar, quanto mais informação, não adianta a gente ficar com essas informações sobre nós, a gente tem que colocar lá no produto, colocar no post, colocar nos destaques, nos stories. E com isso, né, próxima dica aqui é grave mais vídeos, né, dia a dia, bastidores de loja, novidades, né, a gente está aqui trazendo hoje bem focado na parte de moda, enfim, mas temos outras realidades, né, dicas de estilo, quando se trata de moda, combinações. Então, a gente consegue trazer ali vários tipos de conteúdo com visões diferentes, o mesmo produto, mas com visões diferentes, né? E nisso, numa semana, a gente consegue alcançar mais pessoas, né, com esse tipo de conteúdo ali dentro, tá? E aqui, Gabi, eu insiro um erro que até a gente comete, eu acho que é comum, que a gente não sabe o que fazer, né? Mas acaba sendo mais porque a gente está numa bolha, né? E daí a gente sabe tudo sobre aquela coisa e acha que todo mundo sabe tudo sobre aquilo. E às vezes, tipo, lá, esses dias eu também estava vendo uma camiseta lá e o cara me mostrou aqui, não, mas olha só essa costura. Daí eu, que legal isso aí, mas como é que é feito, né? Deu, cara, pô, mas tipo, como que é feito, né? Tipo, usa uma máquina tal lá, deu, nunca tinha ouvido isso aí, né? Daí o cara, mas como tu nunca ouviu? Isso aí todo mundo sabe. Que todo mundo sabe, eu não sei nem esse negocinho de costurar, né? Não sei nem isso. Então, tipo, a gente peca às vezes por achar que as pessoas sabem. Então, se tu tem às vezes um material lá, tu fazer um Reels explicando o material, aí esse cara, tipo, ele fez umas fotos mostrando isso aí da costura, do tipo de linho usado, né? E tu vê que grandes marcas às vezes falam, né? Tipo, esse blusão aqui é de lã, e a lã é tirada de uma ovelha que é criada não sei aonde, com música clássica, comendo grãos, né? Não sei o quê. E que daí o blusão fica macio. Tu vê que as pessoas verem toda a história e a gente às vezes não quer falar nada, né? Então, esse é um erro que, tipo, de todo mundo, né? Se tu procurar melhorar 1% disso aí, né, já tá ótimo, né? Mas a gente achar que as pessoas conhecem tudo sobre tudo, né? E não, eles não sabem nada. Não sabe nada, e isso gera conexão, é entender o porquê que a gente escolheu aquela matéria-prima para fazer parte do nosso produto, né? E daí a gente só mostra o produto em si, não as escolhas, o porquê, como que foi feito. A gente acabou voltando para nós, é óbvio, né, que está por trás, que passou por todo o processo, mas o cliente do outro lado não entende. E se a gente conseguir, né, transmitir todos esses processos, né, então vai desde lá dos bastidores mesmo da loja, né, organizando até a chegada do primeiro cliente na loja, né, as novidade sempre vai ter, lojista sempre recebe novidade, né, então, abrindo a caixinha lá, quando chega, né, nova mercadoria, isso tudo acaba criando desejo, né, conexões com o nosso cliente do outro lado, e a gente acaba esquecendo, então a gente volta
a relembrar esses processos básicos do dia a dia lá, acaba sendo relevante para quem está do outro lado da tela. E Gabi, e a questão das pessoas, né? Eu sempre falo sobre isso porque é o que conecta, né? E cada vez mais a gente vê grandes empreendedores de grandes marcas agora aparecendo, né? Os CEOs, os fundadores. Por quê? Porque daí a pessoa vê aquela marca e já relaciona com quem está aparecendo e se conecta melhor. Então, quem é pequenininho, mais ainda tem que mostrar, né? Eu tenho uma marca de roupa, de moda fitness, por exemplo. Quem está por trás dessa marca? E não precisa ter vergonha, gente. Tem que pensar assim, ó, para vender eu tenho que aparecer. Pensa nisso. Vou receber Pix, aí dá motivação para aparecer. É isso aí. E a dica que fica é: não espere o cenário perfeito para começar a gravar, né? Ou a ferramenta perfeita. Só comece. E depois a gente vai aprimorando, vai pegando mais jeito, até na hora de falar, às vezes a gente nem fala, mas depois começa a entender que tá tudo certo, criar mais conexão ainda, né? Porque a gente tá trazendo vídeos simples do dia a dia e isso gera, sim, conexão. Agora, o nosso próximo tópico aqui, né? Use os stories, que os stories têm esse contexto de ser rapidinho ali, né? Ele fica 24 horas, né? No ar para o cliente, né? Para conversar, né, com o cliente, para criar essa conexão, tirar dúvida, né? A gente trouxe aqui também 2 printzinhos aqui de marcas, né, ali da Arezzo, de novo, da Leborô, aí, então a gente sempre convida a ele a interagir com o nosso conteúdo. Isso é bom para o Instagram, que ele vai conseguir entregar mais conexão com a tua página, ele vai, então, mostrar mais para esse cliente que interage uma vez ali com a tua página, e também a gente tem uma troca com o cliente, né? Se a gente conseguir fazer com que o cliente ali marque ali, ó, tênis combinando, pode, né? Daí, claro, a gente consegue ir lá ver a interação lá no admin, a gente consegue até responder, né, para o cliente, além daquilo ali, dar um joinha ali, né, um coraçãozinho para aquela interação, e se for uma marca maior, daqui a pouco, até levar para grupos de conexão, que nem aqui, ó, estou levando para um grupo do WhatsApp, né, onde eu consigo ter uma comunicação ainda mais próxima do meu cliente, né. Então, as dicas que a gente traz aqui é: qual look você escolheria? A gente coloca ali lado a lado 2 imagens para uma loja de vestuário, né? Qual é a preferência dele? Qual é a cor que você prefere, né? Dessa mesma peça, né? Você usaria essa peça lá, colocando na modelo, né? Isso ficaria adequado ao teu estilo também? Perguntas e respostas, de novo, bastidores da loja, isso tudo acaba tendo uma conexão e faz com que o cliente interaja com a gente, responda, né? Questione, né? E a gente alcança mais pessoas assim nesse sentido. E a próxima dica aqui é: se a gente vai lá perguntar alguma coisa para o nosso cliente, né? A gente também tem que ter uma resposta rápida. Por favor. Então, assim, então ficar ligadinho, é um canal de comunicação ali com o nosso cliente, né? Converte. Então, a gente tem que ser rápida, né? Nos nossos questionamentos ali dentro. Acho que nos primeiros slides lá a gente falava, né? Chame a gente para o WhatsApp para conseguir visualizar, chame para saber o preço dessa peça. Então, já coloque ali, né? Se a gente sabe, mas a gente tem que responder rápido. Então, a gente precisa, né, dar esse gatilho da ação para que a gente consiga ter um contato com ele. Até a gente traz aqui alguns gatilhos, né, os exemplos práticos de como que a gente consegue chamar esse cliente. Então, chame no WhatsApp no final, clique no link da bio, veja todos os modelos, sempre com linkzinhos, né, mas em contrapartida a gente tem que também ser rápida, né, na resposta com o nosso cliente. Não pode abrir uma vez por semana, né? Hein, Gabi? Chame no direct, tá? Aí chama, que nem o Dani viu lá a promoção. Um ano depois, então, temos esse produto. Muito obrigada.
A pessoa quer na hora, senão ela já foi no teu concorrente, gente. Não adianta. Conteúdo atualizado, né? E respostas rápidas também para esse nosso cliente. E aí, fazendo, né, o gancho até, né, que o Brás, ele nasce justamente por essa demanda, né, de ter uma venda conversacional, que é um dos, tipo, tu colocar o teu perfil no ar, né, ou colocar a tua loja no ar, colocar o teu negócio no ar, já é um desafio. Agora, atendimento, que nem o pessoal hoje, o cliente é cada vez mais ansioso. Ele quer esse atendimento 24/7, onipresente, né? Esses dias eu estava num evento, agora eu não lembro qual que era o evento, e daí a pessoa estava comentando comigo assim que, tipo, o evento era no sábado, né? E daí ela falou, essa pessoa tá me chamando sábado, a loja nem abre, daí daqui a pouco me chama domingo, segunda-feira já tá reclamando que não teve atendimento, né? Sendo que eu nem estava no horário de trabalho, né? Mas aí entra essa questão, né? O Brasa hoje ele já consegue responder, né, no site, né? Consegue conectar o WhatsApp, tu consegue treinar o teu vendedor de IA para estar respondendo por ti. E em breve ali, agora no segundo semestre, a gente vai estar lançando pro Instagram. Acho que parou de compartilhar aqui. Parou? Oi? Não, peraí. Tá certo? Alguém está compartilhando aqui, na verdade. Ficou pichuchuquinho ali. Não, deixa aqui. Então, esse aí acaba sendo um diferencial que a gente vem trazendo que vale a pena, né? Principalmente tu botar a loja, e a gente vai trazer conteúdo sobre isso também, mas de preparar esse atendimento de forma que ele ocorra 24/7, né? De noite, madrugada, final de semana, que tu não perca essas vendas, porque isso aí acaba sendo muito importante. Responda rápido. Quantas vezes a gente quer alguma coisa urgente, né? Uhum. E daí tu precisa de uma resposta, pelo menos, a pessoa não te dá, tu acaba saindo fora, né? Isso para serviço, tipo, chamei aqui um gás, acabou meu gás, né? Daí, tipo, quem mora em casa, né? Daí, tipo, que eu... Aí ninguém me responde, eu vou pegar o primeiro que me responder. Da mesma forma, eu preciso... Às vezes serviço, né? Sei lá, o cara foi lá, quebrou o dente, né? Chama os dentistas, lá ninguém responde, né? É assim. Aí o cara precisa comprar um sapato, né? Aí não, chama, ninguém responde, e tu vai comprar de quem te responder. Então, isso aí acaba sendo muito importante. Não, isso é muito interessante, né, Dani? E a gente consegue também programar ali para que ele finalize realmente a compra dentro da nossa loja quando tem alguém respondendo ali, né? Mesmo que seja a IA treinada. Então, isso é muito incrível que a gente já consegue dar uma resposta para dúvida, indicar algum determinado produto ali. Então, isso acaba sendo um diferencial muito grande. Então, a dica é, a gente tem que ser rápido, utilizando tecnologia ou até mesmo tendo uma pessoa ali atrás, né, para estar respondendo para os nossos clientes. Isso aí. E agora, para a gente conseguir finalizar aqui os checklists, né, para que a gente consiga colocar em prática essas dicas que a gente trouxe hoje, então revisar a bio para ver como é que ela tá ali do Instagram, tá? Desafio, né? Gravar 3 vídeos para que a gente consiga já ali criar conexão com o nosso cliente, né? Publicar conteúdo educativo também, né? Isso acaba tendo bastante conexão com o nosso cliente em relação ao nosso produto, levando em consideração as dicas que a gente trouxe aqui, adequação, né, desse nosso conteúdo para ser educativo, organizar os destaques ali em cima, que acaba sendo a nossa vitrine, que fica fixa, é um local onde a gente consegue priorizar, né, conteúdos super relevantes que fazem diferença ali na decisão e no contato com o nosso cliente, né? Nos stories, conexão, então a gente precisa ali utilizar as próprias ferramentas que o Instagram dá, então criar as enquetezinhas, colocar caixinha de pergunta, né? E publicar sempre muito conteúdo que foi repetido aqui, né? Para que o cliente consiga, então, interagir. Essa interação vai resultar em mais vendas para os nossos
para os nossos produtos na nossa loja, né? E a gente faz a pergunta aqui final, como que a gente vai colocar, quem vai conseguir colocar esses 7 ajustes em prática ainda hoje? Let's bora, né? Tem que começar. Ai, quando que a gente começa? Ontem. Hoje. Ah, não começou ontem, então agora. Assistir o conteúdo começa, um passinho de cada vez, mas não para. A gente incentiva, né? A hora é agora, então vamos colocar tudo em prática. São dicas aqui que a gente fala que não são complicadas de fazer, a gente consegue fazer com as nossas ferramentas, com o celular, de hoje em dia a gente já consegue criar esses conteúdos, então é mais a gente praticar, colocar em ação mesmo essas dicas que a gente trouxe hoje. Isso aí, Gabi. Vamos entrar no desafio também, hein, João? É claro, né? Pra nós também. Vou revisar o saco na da Bill e preparar o vídeo. Isso aí, o aprendizado é para nós também, com certeza. Eu acredito aqui, ó, que a dica para gravar vídeo e publicar material, a gente estava estudando aqui para nós também, né? Porque acaba sendo um aprendizado também para nós estar estudando aqui, conversando com os especialistas, é essa coisa de roteirizar, né? Então, até a gente estava vendo mecanismos aqui de gerar com inteligência artificial, né, os roteiros para nós, e daí surgiu a ideia ali de daqui a pouco também estar implementando isso como ferramenta para o pessoal, né, para facilitar a vida de todo mundo, né, já que a gente vai estar facilitando aí para nós, replicar para o pessoal, gerar esse calendário aí roteirizado, porque muitas vezes a pessoa até gravar não se importa, né, mas tipo, falar o quê? Essa foi a que a gente foi Sem ideias, né? Quarta-feira, né, que eu estava falando com a Gabi, mas, tipo, falar o quê, né? Então, tipo, se a gente conseguir ir também melhorando isso aí, né, usando a IA para isso, para nos dar as ideias, né, roteirizar, organizar, acaba sendo um diferencial bem bacana. Aí. Ah, seria isso, né, Gabi? Então, até aproveitar, quem tiver ali dúvida, né, pode ir nos mandando, né, assim, ao longo, quiser uma sugestão, a gente vai estar disposto aí a estar ajudando também na prática, né, a Jo, a Gabi, ali pegando as dúvidas. Com certeza. Estamos à disposição. Então, seria isso, pessoal. Lembrando ali, pautas de conteúdo, pode nos mandar ali, que a gente vai estar buscando gente para estar falando, tá? Eu vou disponibilizar na sequência esse material ali na comunidade. Também vai deixar linkado lá dentro do painel, né, da Get, do Brasa, do Nova. E toda terça-feira, então, né, a gente vai estar falando sobre isso, trazendo algum assunto, mas também a gente vai deixar gravado, porque a gente sabe que é difícil, né? O pessoal está sempre presente aí. Hoje aqui na Get são mais de 660, né? Aqui no Brasil já são 147, né? No Nova ali eu não vi, então já, tipo, vamos chegar aí logo aí numa comunidade bem grande. E a ideia da gente estar começando hoje, dando o primeiro passo é essa, né? Para também a gente estar interagindo e levando conteúdo aí para todo mundo vender cada vez mais. Isso aí. Obrigada a todo mundo. Obrigada quem conseguiu estar com a gente, quem não conseguiu e vai assistir depois, né? Então, um ótimo dia. Let's bora colocar em prática. Eu também, já estou correndo lá. Às 9 horas agora já começaram. Vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Até breve.